Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula de vinhos, conhecimento, prática e degustação. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, sendo os vinhos especiais ou vinhos de reserva. Para falarmos a respeito disso, temos que voltar um pouco antes ao conceito das videiras. O ciclo de vida da videira, ela vem mais ou menos, dura mais ou menos uns 35 a 40 anos, 42 anos, dependendo do tipo da videira, da uva, do terroir, das condições que são feitas para que ela sobreviva, para que ela seja cultivada. E essas videiras, elas, no primeiro seus 5 anos de vida, mais ou menos 5 anos de vida, ela não gera bons vinhos para vinificação. Isso porque é jovem ainda, não desenvolveu muito a uva. Então o pessoal lá do vinhedo faz uma bebida dele, uma bagaceira, uma coisa desse tipo. Depois de 5 anos, ela torna-se uma videira com uvas de boa qualidade para o plantio, para a vinificação. Então, eles começam a fazer os vinhos a partir de então. Quanto mais velha ela fica, maior é a qualidade da uva, consequentemente do vinho, mas menor a quantidade. Quando ela chega mais ou menos a 35, 36 anos, ela já está bem idosa, está dando muito pouca uva, mas as uvas são muito boas. Essas uvas são retiradas, como as outras, colocadas em caixas de plástico, levadas para a cantina. Lá, essas são colocadas em uma outra parte da cantina, onde é feito os vinhos de reserva. E esses vinhos, essas uvas, são colocadas penduradas e o enólogo tira uma de cada vez para ver qual é a uva que serve. Vai ser um vinho de primeira ou vai ser um vinho de segunda. Separado isso, eles põem uma prensadeira pneumática, tiram o mosto e fazem a maceração nos vinhos tintos, e nos vinhos brancos não fazem como a maceração, como já expliquei antes. Feito isso, essas uvas passam por um sistema completamente diferente de vinificação. Muitas delas passam em barrica de carvalho, não necessariamente passam em vinho de guarda, mas o vinho reserva. Mesmo elas sendo colocadas, por exemplo, em cubas de aço inoxidável gigante ou de cimento com epóxi, elas também têm um tratamento especial para se fazer a vinificação, uma vinificação melhor, de melhor qualidade. Inclusive, cada vinhedo tem o seu método de vinificação. Não significa necessariamente que é a mesma coisa. Inclusive, lá, em cada vinhedo, isso é um segredo, que eles não contam nem sob tortura, nenhum deles. Então, o vinho de reserva é um vinho especial. É um vinho feito numa vinificação melhor, de melhor qualidade, às vezes passa em barrica, às vezes torna-se também um vinho de guarda. Um vinho de guarda pode ser um vinho de reserva ou pode ser um vinho comum. O de guarda geralmente passa em barricas de carvalho para ele afinar, para ele ficar um vinho mais saboroso, ficar mais fino. E também com a intenção do enólogo, que vai decidir como é que faz o produto, o vinho no caso, é que ele vai decidir se vai se passar, se a barrica de carvalho vai ser para se fazer um vinho de reserva ou um vinho de guarda, ou ambos. Os vinhos de reserva, eles são melhores que os vinhos comuns, tendem a ser melhores. E os vinhos de guarda tendem a melhorar com o seu envelhecimento, que são vinhos mais longevos. Mas todos eles têm, como sempre, nascimento, juventude, maturidade, decrepitude e morte. Isso é sempre assim. Com isso, o mundo inteiro, como faz vinho, os vinhos de reserva ficaram muito famosos por serem vinhos geralmente melhores. Mas tem que se ter cuidado.
Geralmente um vinho de reserva, para ser bom, ele tem que ser um corte, ou seja, de 2 a mais uvas, para que ele tenha a característica organoléptica, olfativa e degustativa de todas as uvas que compõem o corte, ou assemblage, como o francês fala. Então, nesse caso, ele torna-se um vinho mais complexo no aroma e no sabor. Ele fica mais afinado, com mais características de percepção degustativas e olfativas. Inclusive, se for um vinho de guarda, necessariamente tem que ser feito, como já disse antes, com barricas e também com um corte de uvas ou assemblagem. Há exceções, por exemplo, o vinho Tempranillo de Rioja, Criança. Já disse antes que o Criança não é um vinho criança, não é criança, um vinho filhote, não. Ele é um vinho criança porque a determinação de origem controlada de criança, ele justamente é um vinho que é barricado, envelhecido em barricas de carvalho francês por no mínimo 3 anos, mesmo sendo varietal, que é um vinho que tem uma vinificação toda especial. E como a Europa tem algumas centenas de anos de tradição, esses vinhos são magníficos, muito bons mesmo. Outro exemplo de vinho varietal de guarda é o Brunello de Montalcino, famosíssimo Brunello de Montalcino, que Montalcino é um lugar, dominação da Itália, chamam lá de Brunello a uva conhecida como o Sangiovese. Sangiovese é chamado de Brunello em Montalcino, justamente por isso. Mas o Brunello Montalcino é um vinho de guarda, um vinho que aqui no Brasil é bastante caro, mas vale a pena. Vale a pena comprar, beber, porque ele é magnífico. Ele harmoniza muito bem com carnes vermelhas e carnes bem condimentadas. Vamos falar mais à frente com a nossa aula de harmonização. Então, concluindo a vinho de reserva. O vinho de reserva, chamado reserva, porque existe uma reserva especial para que eles sejam feitos, para que eles sejam fabricados. E os vinhos de reserva geralmente são vinhos europeus. Os vinhos da América do Sul, chamados de reserva, tem que se ter cuidado, porque são vinhos geralmente varietais e que têm um baixo preço, e com isso você pode observar que eles não passam em barricas, não passam em uma vinificação mais cara, em que requer mais recursos para se fazer o vinho, portanto ele é mais barato. Mas tem que se saber direito de onde vêm os vinhos de reserva feitos na América do Sul. Também são bons vinhos. Bom, agora também como vinhos especiais, que são os vinhos de reserva, também podemos mencionar os vinhos feitos nas vilas europeias. Lá são vinhos tradicionais, vinhos que são feitos à mão, vinhos artesanais. Esses vinhos, por exemplo, eles não têm um anidrito sulfuroso, que é o estabilizante. Esse vinho não pode ser exportado para o resto do mundo, porque saindo do seu terroir, onde ele foi feito, todo vinho sofre uma modificação. O fato de você passar do hemisfério norte para o hemisfério sul, que já muda a polaridade da Terra, isso já faz com que o vinho se altere. Outras condições climáticas também. Inclusive, por isso que o vinho ele recebe o anidrito sulfuroso, justamente para que ele fique estabilizado. Quando ele é exportado e sai do país dele para outro lugar do mundo, o estabilizante dá aquela segurada nele, para que ele não se destabilize. Mesmo assim, você bebendo um vinho francês na França, ele é muito melhor do que qualquer outro lugar do mundo.
isso é evidente. Inclusive, os vinhos feitos em vilarejos, vinhos feitos de maneira natural, eles são vinhos que são feitos em poucas quantidades, colocados apenas ali nos mercados perto dos vinhedos, e a distribuição é pouco, não pode ser exportado, né? Então, esses vinhos você geralmente encontra e bebe no próprio lugar. Na Europa, por exemplo, você bebe um vinho desse de 50 a 70 centavos de euro a garrafa. E você bebe lá, você não traz para cá. É um vinho que tem que ser consumido lá. Eles são vinhos especiais. Tem vinhos, inclusive, no Festival do Vinho deles lá. Os vinhedos fazem as suas festividades e fazem outros encontros, né, em grupos de vinhos, em que fazem vinhos especiais para aquela determinada data. E são vinhos que geralmente são feitos para alguma data especial comemorando algum evento importante. Vamos falar agora sobre a vinificação do vinho rosé. O vinho rosé, tecnicamente, ele estaria entre o vinho branco e o vinho tinto. Mas só que ele está mais para branco do que tinto. Isso porque ele é feito também a maceração. É tirado as cascas, logo depois espremida as uvas e tirado o mosto. O mosto é incolor. Ele fica vermelho no vinho tinto por causa da casca. Quando é feita a maceração, colocado as cascas junto com o mosto, ela ganha a coloração vermelha. Aquela coloração que todo mundo conhece. Logo, vira o vinho tinto. É colocado ali em 3, 4 dias, dependendo do produto que o enólogo vai querer criar. Inclusive é ele que decide quantos dias vão ficar, as condições e tudo, temperatura e tudo mais. No vinho rosé também é feita a maceração, só que as cascas são colocadas algumas horas só para dar aquela leve coloração rosada e tira-se para depois continuar a vinificação. Aí nós temos os vinhos rosés, que também podem ser vinhos varietais de uma única uva ou podem ser vinhos de corte ou assemblagem, como chama o francês. Na Europa, por exemplo, os vinhos geralmente são assemblagem. São vinhos de corte. Existem algumas exceções. Existem vinhos que são vinhos varietais, porque na América do Sul a forte referência são vinhos varietais. Isso porque, com as grandes navegações, aqui na América do Sul, quando começaram a fazer vinhos, não tinham a tradição na Europa de colocar o nome do terroir ou a denominação de origem no rótulo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram vinhos varietais para colocar a uva no rótulo. Cabernet Sauvignon, Carmener, Sauvignon Blanc, Chardonnay, uvas como essa. Os vinhos foram se desenvolvendo e ficaram muito famosos. Hoje, inclusive, sendo grandes vinhos e exportados até mesmo para a Europa. Tanto que a Europa começou depois a fazer vinhos varietais também, que é o caso do Tempranillo, uva específica da Espanha, o caso também do Primitivo, específica da Itália, de Puglia e Manduria. Inclusive, há uma história interessante. O Primitivo nos Estados Unidos é cultivado também, é chamado de Zinfandel. Só que não haviam registros de quem tinha levado essa uva para lá. Porque hoje em dia, o mundo todo ele é globalizado. Logo as pessoas começaram a experimentar os vinhos e começaram a perceber que o Zinfandel era muito parecido com o Primitivo. Existem algumas diferenças no terroir, porque um é cultivado no terroir dos Estados Unidos, na Califórnia para ser mais preciso, e o outro na Itália, em Puglia e Manduria. Então fizeram, hoje em dia, muito recentemente, o exame genético nas uvas, para saber a procedência. Descobriram incrivelmente que elas são a mesma uva. Então,
Como apareceu nos Estados Unidos? Não há registros, mas logo há de se deduzir que algum navegador trouxe nas grandes navegações para os Estados Unidos, onde tem um terroir específico, um lugar adequado, plantou, deu certo, e algum norte-americano com um sobrenome, provavelmente Zinfandel, nomeou a uva. Então, é uma uva também muito boa, Zinfandel, e o primitivo sendo o mesmo. Mas existem diferenças justamente porque um é vinificado nos Estados Unidos, terroir dos Estados Unidos, e o outro na Itália. Mas é como você tem, por exemplo, um Cabernet Sauvignon, que é uma uva que dá em todo lugar. Cabernet Sauvignon do Chile, geralmente um pouco mais adstringente do que na vinificação da Argentina. Tem a vinificação também nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Brasil, do Cabernet Sauvignon, e também em outros lugares do mundo. Então, o terroir, prova-se que o terroir ele é fundamental na confecção e na vinificação da uva, no plantio da uva e na vinificação do produto do vinho. Vinificação em branco. Vinificação em branco não é muito diferente das outras vinificações. A uva branca é colhida no vinhedo, colocada em caixas de plásticos, levadas para a cantina. Lá são tiradas as cascas, colocadas numa prensadeira pneumática, separada as cascas do mosto, e não é feito a maceração. Nesse caso, o mosto ele é vinificado, começa o processo de vinificação sem as cascas. E as leveduras hoje em dia são colocadas em comprimidos, justamente para se fazer o processo de vinificação, em que é produzido então o vinho branco, que também pode ser, como já disse nos outros, ele é varietal ou de corte. Inclusive, um famosíssimo vinho de corte francês é o Chablis. É um vinho que é magnífico, da região de Chablis. O nome na Europa, o nome do terroir, da denominação de origem, geralmente é o nome que se põe no rótulo, o nome do vinho. O Chablis é um vinho que ele é amado no mundo inteiro. É um vinho muito bom, é uma assemblagem, é um corte de várias uvas. É muito difícil que venha dizendo no rótulo, no caso do francês, quais são as uvas. Geralmente no vinho português se tem algumas uvas, no vinho francês é muito difícil. Mas isso pouco importa. Importa que o vinho é de Chablis e ele é muito bom. Explicando um pouco mais da vinificação, quando o mosto é submetido às leveduras da casca e também do mosto, e no caso do vinho branco dos comprimidos, leveduras, essas leveduras agem quimicamente com os açúcares da uva, transformando em álcool etílico. Ali começa o processo de vinificação. É criado o ácido succínico, uma substância que existe em toda a estrutura metabólica dos seres vivos. Não é diferente. E todo mundo tem, toda criatura viva tem, e o vinho também tem. Inclusive, há quem diga que bebe vinho direto da barrica. Não, não é possível, porque na barrica ele está em desenvolvimento. Ali, você tem na barrica toda microfurada, vários furinhos, para que o vinho ele tenha contato com o oxigênio e assim se desenvolva, ele possa evoluir ali dentro. Em determinado momento, o enólogo retira o vinho dali e coloca para o engarrafamento. Nesse momento, o vinho, quando é colocado na garrafa e feito o enrolhamento, ele está hermeticamente fechado, passando um pouco apenas de oxigênio mínimo da rolha para o vinho. Nesse momento é que ele vai fazer a parte final da evolução dele e vai obter os aromas chamados terciários, o chamado buquê do vinho.
Então, quando você abre uma garrafa de vinho, o vinho tem aquele aroma magnífico que contamina toda a sala e você sente na taça na hora de girar o vinho, que você sente o aroma na taça, justamente por causa desse processo da engarrafamento. O vinho ele desenvolve-se na parte final dentro da garrafa e não nas barricas. É uma inverdade quem fala que bebe vinho direto da barrica. Na época, há muito tempo passado, antes de fazer as garrafas, provavelmente na época, no século XVIII, não se tinha engarrafamento ainda. Então, o vinho naquela época era transportado dos vinhedos em barricas para serem vendidos no comércio, justamente diretamente das barricas, onde enchiam ali uma garrafa para ser colocado e consumido na mesa. Ou então aquelas cubas de barro, justamente para que a pessoa levasse para casa, para beber na hora. Não podia ser guardado, porque o vinho ali ele não está hermeticamente fechado e ele evolui com o oxigênio para o ácido acético, no caso o vinagre. Se você pega um cacho de uva dessa forma e joga em cima de uma travessa, ele espatifa na travessa. Aquele líquido que sai é o mosto, não é o suco de uva. Muita gente se engana, não é o suco de uva, é o mosto. Aquele líquido vai reagir quimicamente com os açúcares da uva, para transformá-lo no ácido succínico, até aí marca-se um ponto no ácido succínico. Com a exposição no oxigênio, ele vai evoluindo até o ácido acético. No caso ali, ele é o vinagre, aí ele está morto. Marca-se outro ponto. De um ponto a outro, traça-se uma reta. Nessa reta aqui, algum lugar nessa reta, ele é vinho. Ali naquele lugar onde é vinho, que é justamente um enólogo estuda para se conseguir que o mosto saia do tonel, da barrica ou das cubas, naquele momento, para ser engarrafado. Ali, quando ele é engarrafado, dali ele vai ganhar, vai ter a evolução menor e final para se ganhar os aromas chamados terciários, o buquê. Ali ele ganha o formato final de vinho, esse vinho que nós conhecemos. Inclusive, hoje em dia, tem muito recurso para se fazer vinhos. Hoje os vinhos têm um recurso digital, tecnológico, então o mundo inteiro faz vinho. Hoje qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo pode ir a um supermercado e comprar um vinho de qualquer lugar do planeta, em qualquer loja. Existem inclusive vinhos, voltando aos vinhos especiais, vinhos feitos artesanais. Esses vinhos, eles, quando são exportados, até com um anidrito sulfuroso, eles, como são feitos à mão, feitos artesanalmente, eles não têm uma grande quantidade. Então você vai comprar às vezes o vinho e acabou. Só ano que vem. E só ano que vem que vai ter mesmo, porque esse ano, como as pessoas compraram, já se acabou. Esses vinhos geralmente são contratos muito específicos para países, para lugares onde se vende. Não você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Esses são especiais, são vinhos muito bons. Se puderem ter a chance de experimentar um vinho como esse, eu sugiro que o façam, porque é absolutamente magnífico. A desmitificação do vinho, existem muitas crendices que as pessoas falam, como aquela que ela disse que transportar uva de um vinhedo para o outro é impossível, porque a uva seca, ela é esmagada, ela chega em condições não aproveitadas em outro lugar, se por acaso submetidas a grandes viagens. E também não iam conseguir transportar toneladas, centenas de toneladas de vinho, de uvas, para outros vinhedos. Então, existem outras crendices também, em que falam que a temperatura do vinho tem que ser sempre controlada. Vinhos brancos,
a temperatura geralmente é 4, 6 graus, geladinhos, tanto no inverno quanto no verão, para se ganhar o sabor. Vinhos rosés também, mesma temperatura do vinho branco e a mesma harmonização, um pouco mais rebuscada, no caso dos vinhos rosés, porque eles tiveram uma pequena maceração e são rosés, um pouco mais de taninos em relação ao vinho branco. E os vinhos tintos não podem nunca ser gelados. Ele tem que ser servido a temperatura entre 18 a 20 graus, porque mais do que isso ele fica muito ruim, e menos ele perde a característica olfativa dele, e assim você perde 50% da degustação, vai-se embora. E agora falemos também do vinho verde, o famosíssimo vinho verde, que só tem o vinho verde feito em Portugal. Exclusivo de lá esse vinho. E por que o vinho verde? Porque o nome é vinho verde. Alguns que falam que é a cor do vinho. Não, não é a cor do vinho. O vinho não é verde. O vinho verde, em torno de 70% dos vinhos verdes são todos brancos. Os outros 30% são divididos entre vinhos rosés e tintos. É chamado vinho verde por duas referências. Uma, porque eles são plantados, diferentemente dos outros vinhos, são plantados em planaltos para a água escorrer. Essa também é uma exceção. Eles são plantados em planícies, que ficam entre o Douro e o Minho, as margens do Rio Douro e o Rio Minho. Ali é plantado o vinho verde, não há uma planície que é irrigada pelos rios. Ali é feita inclusive uma condição especial para que as videiras possam sobreviver e dar vinhos de qualidade. Aliás, a referência que se tem desse vale é que ele é um vale muito bucólico, muito verde. Daí a primeira referência de vinho verde. E a segunda referência é que as uvas são tiradas um pouco antes do momento exato da colheita, para um pouco antes do tempo, um pouco verdes, não completamente maduras, para que não se tenha açúcar suficiente para que elas consigam fazer um vinho. Na hora da vinificação, consigam criar um vinho um pouco mais leve e frutado. Essa característica só o vinho verde tem. Leve, frutado e o teor alcoólico um pouco mais baixo, girando em torno de 8, 9, 9,5%. Ao passo que geralmente na média os vinhos têm de 11 a 13% de teor alcoólico. Logo, os vinhos verdes, eles são únicos de Portugal e não são por causa da coloração. Existem vinhos verdes brancos, rosés e tintos. Na sua maioria, brancos, servidos gelados, os brancos e os rosés, e o tinto em temperatura ambiente, até 18 a 20 graus. Até 18 a 20 graus. Superior isso não, e inferior jamais. Bom, chegamos ao final da nossa aula, quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. As outras informações vocês vão encontrar no e-book, ele está absolutamente completo. E espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.